Olá, muito boa tarde. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. Boa tarde, gente. E no Sem Censura de hoje nós vamos falar de literatura com Nélida Pinhon, de tecnologia com Eduardo Magrani e vamos ter música. Nossos convidados são o Henrique Bona, que é violeiro, ele é maestro da Orquestra Caipirando. Ele é um dos organizadores do segundo encontro de violeiros aqui do Rio e ele vem nos falar sobre a importância desse evento. A gente vai ouvir música muito boa, não é isso? É isso mesmo. E Nélida Pinhon, que honra! Ela é escritora carioca de Vila Isabel e a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras. Ela lança amanhã, aqui no Rio, o livro Uma Furtiva Lágrima, comemorando 30 anos como imortal, na cadeira de número 30, Vera Barroso. Uau, coincidência. Estamos com o Eduardo Magrani, que é professor e especialista em tecnologia, ele é colunista aqui do Sem Censura, e ele vai nos explicar o que é Big Data e as consequências para o consumidor. Bom, você que está em casa se interessou pelas nossas pautas, quer participar do programa, vai até a sua rede social e manda uma mensagem usando a hashtag Sem Censura, Twitter ou Facebook, entendido? Estou recebendo uma mensagem aqui, Opa. dizendo que a gente deve, todo mundo aqui, parabenizar Daniel Gontijo, É o aniversário desse cara aqui, ó, que fica dentro do ouvido da gente, chamado Daniel Gontijo, parabéns. Parabéns, Daniel, muito bem, muitos anos de vida. 41 primaveras, né? Muito lindo, muito lindo. Parabéns. Muito bom diretor, muito bom. Vamos lá então começar com vocês, Henrique. A gente vai ouvir o que com esse maravilhoso quarteto aqui? Vamos tocar a Xalana, né? A Xalana de Mário Zan, aqui usando a viola de coxa aqui, instrumento de Mato Grosso, né? Lindo. Vamos lá então? Vamos lá. Xalana, bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Ó Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A Xalana vai sumindo lá na curva do rio, e se ela vai magoar, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu meigo coração. Ó Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Ó Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Assim ela se foi, nem de mim se despediu. A Xalana vai sumindo lá na curva do rio, e se ela vai magoada, eu
e sei que tens razão. Fui ingrato, eu feri o seu meio do coração. Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando o meu amor. Que lindo. Uou, Maravilha. sensacional. Henrique, você pode vir para cá Opa, para a gente vou falar um desplugar aqui. pouquinho? Tem que desligar, né? Parabéns, a gente estava ouvindo o Bruno, a Andréia e o Du. E você vem com violão e tudo, parece que incorpora aqui no Sem sai. a viola, Senta aqui. eu não consigo falar uma palavra, então eu tenho que ficar com a palavra. Então, e você não pode também falar sem o microfone, Ih, porque... rapaz. Não, tá aqui. Depois a gente pega um outro. Depois a gente pega um outro. Eu lembrei lá de São Pedro da Aldeia com essa música de você. Eu sou do interior, da roça. Ah, é? Vocês tocando aqui, memórias da infância, foi bem lindo. É bem assim que acontece com o pessoal, aqui no Rio, principalmente. Né? Eu me lembrei, na verdade, de Helena Meireles, que é do Mato Grosso e que a Xalana, ela até tocava. Ela gravou isso. Ela gravou e era estupendo, e era uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi em toda a minha vida, então fiquei muito feliz quando vocês escolheram isso para tocar agora. Henrique, esse encontro dos violeiros é um sucesso, todo mundo adora, enche assim de gente, não é? Sim, ficou bem legal. Quase que é uma quermesse. É. Tem folia de comida. reis, tem folia de reis, tem comida, tem as barraquinhas, tem bastante artesanato, né? E muita música, né? Vai ser 3 dias de show. Começa na sexta, de festival, né? Vai de sexta até domingo, dia 17, 18 e 19. Calma, deixa eu passar o microfone aqui para você, né? Vai acontecer na Tijuca, no Centro de Referência da Música Carioca, Arthur da Távola, né? Rua Conde de Bonfim, 824. Beleza, né? Mas- E homenageando o grande Arthur da Távola. Aquele centro de música Maravilha, um carioca. homem tão vinculado à cultura do Rio de Janeiro. Sim. Ele adorava a música, então é um lugar lindo. Quantas pessoas vão se apresentar? Quantos shows? Como é que vocês fazem a parte da música? Vai ter mais de 13 shows, né? Vai vir violeiros de fora, né? Vai vir o grande Ivan Vilela, que é um dos maiores nomes da viola do Brasil. Vem de São Paulo? Ele vem mora de em Portugal. Campinas, né? Ah, em Ele é Campinas. nascido em Minas, mas ele está morando em Campinas. Na verdade, ele está vindo de Portugal, na verdade, né? Ele está fazendo um trabalho pela Universidade de Coimbra. Inclusive, esse festival, ele vem cobrir esse festival, né? Faz parte da pesquisa que ele vem fazendo. Né? Interessante. Que ele está achando muito importante esse movimento nosso aqui no Rio, que é o resgate da viola caipira aqui no Rio de Janeiro, né? Por que essa tua viola é pequena, assim? Porque a viola caipira ela é menor? Ela é menor, é um instrumento menor. São 6 cordas do mesmo jeito? Não, são 10 cordas. São 10 Sendo que cordas. são 5 organizações, são cordas duplas, né? Ah, tá. E aí, sobre os instrumentos, inclusive, primeiro, super parabéns para vocês. Obrigado. Eu fiquei muito curioso com aquele instrumento ali, porque as Isso. violas eu até conheço, mas aquele especificamente, com poucos trastes, né? É especial. Fala, um Du, design fala aí, todo. Du, qual é essa? Esse instrumento aqui é uma viola de coxo. Coxo? É viola de coxo. O que quer dizer coxo, Nélida? Nélida? Poxa, eu tô pensando. O coxo... É onde o cavalo dorme? Não, onde ele come. Não, Ele come. O coxo, onde ele come. Tá. Onde ele dorme é curral, né? Não. Estábulo, né? Eles dão esse nome coxo porque nas fazendas eles pegam um tronco de madeira inteiriço, escava como se fosse uma vasilha gigante para colocar sal para o gado. E esse instrumento eles dão o nome de viola de coxo por ser escavado a caixa acústica num tronco de madeira inteiriço. Por isso, viola de coxo. E ela não tem esse buraco que todas as outras têm. Antigamente os artesãos, eles faziam com um buraquinho. Hoje em dia eles fazem sem buraco, porque quando vai pendurar na parede entra bichinho, formiga, aranha. E você acha mais difícil de tocar do que as outras violas por não ter o traste? Eu sinceramente acho, mas tem muito violeiro bom aí que
domina o instrumento maravilhosamente, especialmente os de Mato Grosso. Como você também, né? Parabéns. Obrigado. Você não é do Mato Grosso, né, Edu? Não, eu sou natural de Minas e estou morando no Rio há mais de 9 anos. E você adotou essa viola de coxo definitivamente? É essa que você vai querer? Junto com essa e junto com a viola caipira também, que é o meu instrumento oficial. Tá. A Andréia tá com... Uma viola de 10. Tá. E o Bruno... Viola caipira, né? Viola. Tá. Em princípio, todos os shows dessa sexta, sábado e domingo vão ser com viola caipira, mas que tipo de repertório que é o de vocês? É bem diversificado, né? Que a viola, na verdade, ela ficou muito conhecida pela música caipira, né? Música sertaneja, né? Música de raiz, que o pessoal fala hoje em dia, né? Mas a gente aqui no Rio tem gente que toca chorinho na viola, tem gente que toca samba, tem o repentista nordestino, então tudo isso a gente vai mostrar lá, entendeu? Além da viola caipira também, né? Então a música erudita tocada na viola, né? Então tudo isso vai acontecer. Quem lá que nesse vai ter de encontro. música erudita, por exemplo? Vai ter o duo barroquiano, que é um pessoal de Petrópolis, né? Que tem um trabalho que eles tocam música barroca, né? Que a viola, na verdade, ela é um instrumento ancestral, que passa por essa fase do barroco, Das né? E grandes tudo. cortes, né? Exatamente. Do grupo dos cortesãos, é verdade. Então, e veio dos árabes também. Os árabes também adotaram muito. Todos aqueles conjuntos de música medieval, a gente sempre tem uma viola, Tem né? a Não viola necessariamente a viola caipira, É um mas... instrumento superior extraordinário. Na Espanha, por exemplo, o Paco de Lucia, uma maravilha, um senhor das cordas, né? Isso. Mas o dele é violão, O dele né? é violão, Mas é porque violão. Isso. As cordas se ajusta a qualquer grande música. Vila Lobos foi um grande Compositor homem para das violão. cordas também, né? Henrique, eu tenho uma curiosidade assim, a viola, o violão, o sertanejo, tudo, está muito centralizado ali na região centro-oeste, Mato Grosso do Sul. Por que isso? Tá? Não, na verdade, ela é muito mineira, né? Muito paulista. Né? Na verdade, a paulistana, né? Que eles falam, até o Ivan Vilela tem essa tese. Eles chamam de a paulistana, que é São Paulo, Minas, Goiás, toda essa região, né? A viola dominou nesse gênero da música caipira, né? A música que é paulista, vamos dizer assim, né? Mas o começou em São Nordeste Paulo, também então, tem não muita sabia. viola, não Oi? tem? No Nordeste já é outro tipo de viola, que é a viola de repentista, até diferente dessa aqui, por exemplo. Ela tem menos cordas, né? É outra organização, mas é viola também. Não podemos dizer, por exemplo, que ela campeou, semeou no campo, porque é um instrumento inteiro, tem uma grande soberania, é soberano, autonomia, né? Você, com uma viola, recupera um grande repertório. Ao passo que a cidade está acostumado a ter uma pletora de instrumentos, né? Eu me lembrei do seguinte, a maravilha das violas da gamba, viola d'amore. Veja só como era ligada à poesia provençal. Isso. É um instrumento belíssimo, né? Muito lindo, extraordinário. Então a gente vai estar lá, Suas dia 17, variações. 18, 19, mostrando essa diversidade toda, né? Ano passado, vocês atraíram muita gente? Sim, Como é que foi um sucesso. Foi assim uma coisa até pra gente, foi uma surpresa, né? Que todo o Brasil ficou de olho assim porque é um festival dedicado a um instrumento, né? Mas olha Que só, isso que o Bruno estava falando, que tem mais viola no interior de São Paulo, Mato Grosso, Goiás. Lá existem festivais Sim, de violeiros? sim. Com mais frequência do que esse aqui do Rio? Com certeza. Lá Então, tem na verdade, muitas duplas, tem garotada tocando. A gente viaja muito para tocar com eles lá, né? Então a É gente porque, vê porque garoto lá novo também, eu tocando. fiz essa pergunta, porque lá eu sinto que tem uma coisa cultural muito forte. Sim. O jovem lá, aqui o jovem do Sudeste do Rio, do São Paulo, capital, Espírito Santo, eles o tipo de música que eles ouvem é diferente. Eles vão pro chorinho, né? Eles são muito ligados ao pop e tudo mais. Eu sinto que no Centro-Oeste, eu tenho amigos do Centro-Oeste, de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, e eles, assim, eles frequentam, a balada é com violeiro. É legal, assim, é uma coisa jovem, tá ali na cultura deles. E vocês sentem que hoje tem uma abertura maior no Rio de Janeiro para receber o sertanejo, a viola? Sim, tem. Porque na verdade o Rio, né, essa cidade grande, ela foi construída por pessoal que veio do interior, né? Então, quando a gente começa a tocar esse repertório, assim, as pessoas se identificam, né? Se emociona, chora. Que nem aconteceu com você, lembrou da tua infância, lá do... São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia. Né? Então, acontece muito isso.
Entendeu? Então, existe uma identidade. Sem contar que é uma identidade ancestral também, que esse é o primeiro instrumento harmônico que entra no Brasil. Entendeu? Então, quando a gente, brasileiro, né, por isso que a gente diz que a viola caipira é o instrumento mais brasileiro de todos, porque é a nossa ancestralidade, né? Nossa história está aqui. Então, bate no nosso sangue, assim, quando ouve. Por isso que o pessoal acha bonito. Nossa, que lindo esse som, né? É porque é porque familiar, tem tudo né? a ver. Então, Associada à nossa psique, Isso. à nossa arqueologia, não é isso? a gente perfeito. gosta. Extraordinário, assim. De certo modo, é uma peça de resistência cultural. Sim. Não é? Diante dessa imposição do rock, do pop, né? Dos instrumentos eletrônicos, né? Eu acho, vamos dizer, é uma convocação a uma criação antiga. Né? Realmente, Com certeza. Eu acho que é isso que une a gente aqui, os organizadores que estão fazendo esse evento. Eu, antes de continuar, eu queria muito, assim, porque a gente está fazendo esse evento, que é um evento grande, que a gente está trazendo gente de fora, sem patrocínio nenhum, né? Nenhuma ajuda de nada. Assim, A né? vida é dura, né? É. Não, não é, sei lá, não é dura, não estou me queixando, não. Mas eu gostaria de falar, né, que nós 4 aqui fazemos parte dessa organização. Existe a Bubu também, que está com a gente, a Tati, né, e a Carol. Nós 7 que estamos aí de frente nisso, eu gostaria de falar o nome deles, assim, porque é muito importante isso que a gente está fazendo, eu acredito. Maravilha, Né? Tá não falado. tenha dúvida. Parabéns a vocês e sucesso sexta, sábado e domingo. Tá, obrigado. Vamos fazer um intervalo, rapidinho a gente volta, mas no final eles vão tocar mais música. Estamos de volta com o Sem Censura, hoje brilhantemente acompanhados por Nélida, pelo Henrique, pelo Eduardo. Bruno, temos Muita alguma coisa? honra, Vera Barroso. Temos mensagens aqui de vocês aí de casa. TT Andrade, que lindo ver o melhor do Brasil, nossa cultura, nossos ritmos. Bate uma saudade enorme, que TT Andrade, eu acho que mora em Londres, é uma telespectadora nossa assídua. Eu queria mandar uma mensagem, um recado para o seu Irani. Seu Irani, ele assiste o programa todos os dias. Eu acho que no programa de sexta-feira, né, Vera? Eu fui mandar uma mensagem aqui de um outro telespectador também assíduo, o seu Edmilson, e ele ficou com ciúme, que ele é super fã da Vera Barroso também. Então eu estou fazendo... Seu Irani, pô, desculpa, mas agora eu tô... Pronto, paguei aqui o prometido, tá bom? E continua assistindo a gente. Não fica com raiva da gente, não. Não. O importante é que continue assistindo. Né? Vamos, então, agora conversar um pouquinho com a Nélida Pinhon. Muito prazer em tê-la aqui. O prazer é meu estar nessa casa, que, de certo modo, é uma casa minha, uma casa de todos nós. É isso mesmo, Nélida, é uma casa totalmente sua. Todos nós. Eu adoro que eu comecei a ler seu livro, você está lançando ele amanhã. Todo mundo já sabe, todo mundo já leu, todo mundo já comprou. Que bom, que bom. Engraçado, tem tido muita repercussão, já no seu início, né, na sua gênese, e agora amanhã o lançamento na Travessa de Copacabana, né? Não, Travessa do Leblon. Do Shopping Leblon. A partir das 18 horas, enfim, é uma convocação amorosa, né, em relação aos amigos, aos que não me conhecem, aos que já me querem bem. Enfim, eu, como escritora brasileira, eu me sinto muito, vamos dizer, próxima de todos. Eu acho que, ao usar a língua portuguesa, isso me autoriza, me legitima a convocar o amor de todos. Além do que, você é muito moderna, como o pensamento sempre foi. Eu estava vendo... assim, estava vendo uma entrevista sua, e aí tem uma frase que você diz a respeito do Facebook, que o entrevistador reclama. Mas como é que a senhora vê essa exposição de intimidades? Aí você diz assim, o pouco que eu conheço do Facebook eu acho interessante. O ser humano não vive sem a vida do outro, sem a intriga. É a base da arte e uma das bases da narrativa. Se você não introduz nos textos uma peripécia, uma narrativa, o livro não vinga. Todo mundo precisa chegar em casa com uma história para contar. É verdade. Além do mais, além desse empenho em se engalanar de narrativas, uma coisa que é muito importante mesmo para a grande literatura é introduzir nela uma pitada de melodrama. O melodrama é considerado assim, de segunda classe, de folhetim, mas você vê, ele foi a alma das óperas no século XIX, final, ou seja, fazia com que o povo adorava assistir. Você descobre o melodrama no Shakespeare. Meu Deus, quantas mortes, quantas coincidências, quantos acasos. Ou seja, você só é perdoado criando os disparates se você cria uma grande linguagem. Mas a grande linguagem não expulsa o melodrama, que é o fulcro da emoção. Você, inclusive, conta nesse livro aqui, porque
você conta muitas historinhas. Uma das histórias que você conta é do Winnetou, que é... sim. É Jacques Londres. Que é? É o seguinte, na Alemanha do século XIX, houve um escritor que, aliás, a conduta moral dele era bem duvidosa. Tá. Foi preso, mas era um best-seller na Alemanha. E ele escreveu alguns títulos, alguns livros passados nos Estados Unidos, no oeste americano. Mas nunca tinha estado nos Estados Unidos, nunca saiu, por invenção. E, claro, ele tinha conhecimentos. Era um homem que tinha cultura local, dominava. E há uma cena do personagem Old Shatterhand. Era um alemão que chega no campo, no oeste americano, que ainda é relativamente segundo padrões europeus, selvagem, e ele faz amizade com o chefe Apache, que é o Winnetou. O Winnetou era de uma nobreza, de uma beleza, de uma elegância moral extraordinária. E conquistou a amizade do alemão, sisudo e tal. E é uma cena que marcou a minha vida, definitivamente, como escritora. Eles estão no campo, cavalgando. Nisso, o Old diz assim: ô Winnetou, qual é a distância entre nós com os bandidos delinquentes que eles estavam perseguindo? O Winnetou, erecto, desce, naturalmente com a sua pele bronzeada, linda, né? Ele se ajoelha e põe o ouvidinho no chão e fica auscultando a terra. Logo ele se levanta e diz tudo o que estava acontecendo a quilômetros. Tantos quilômetros, vamos chegar em tanto tempo, vamos persegui-los. E aí acrescenta um detalhe inusitado, que para mim abriu as portas do céu da narrativa. E há um que está num cavalo certamente pesado, mas esse cavalo tem agora um caminhar mais leve, porque ele não tem o braço direito. Era o caso de perguntar por que o braço direito, ele adivinhou que o bandido perderam o braço direito. Porque as pegadas dele na terra são mais delicadas. Olha. Quer dizer, isso prova que tudo é possível. Eu me lembro um romance do William Faulkner, um escritor extraordinário, que, de certo modo, influenciou todos os grandes narradores do século XX, a partir de, vamos dizer, de 1950, 60, não é? Ele era meu Deus, o que eu ia dizer? O Faulkner. O Faulkner. Ele também, num livro dele, ele se esquece e coloca o cavalo com 3 patas. Tá. Ele não quis estabelecer uma novidade do cavalo, ele se distraiu. Então, essas distrações, mesmo que ocorram, permitem a sua existência, porque a narrativa não é perfeita. Mas isso mostra também o tipo de leitura que você teve na infância. Tive. O fascínio total pela aventura, muito. pelo imaginário. E até hoje eu sou uma grande aventureira. Já não pulo os muros, já não pulo a janela. Quando menina, eu dizia assim: meu Deus, eu adoraria jamais dormir uma segunda noite baixo o mesmo teto. Eu queria ser Sinbad. Eu queria ser todo mundo que transgredisse, todo mundo que adicionasse umas pitadas de açúcar, de maravilhas à realidade. Eu nunca aceitei uma realidade padronizada. E o que você escrevia quando você ia com seu pai e sua mãe, que eram pessoas adoráveis, que te educaram muito bem, muito liberalmente, né? Foi verdade. E muito culturalmente também. Quando você ia para um hotel com eles, o que sim. perguntava, você com 9 anos, aí perguntava, profissão. Eu puxava o paletó, porque naquela época os homens usavam paletó. Meu pai era um homem elegante. Puxava o paletó e dizia: pai, põe aí, escreve que eu sou escritora. Eu estava mentindo para ele. Ele ficava perplexo, porque ele se dividia entre o amor que sentia por mim, queria aceitar a convocação da filha e não mentir. E eu pedia. Eu não me lembro mais se ele portava ou não. Não importa. Mas eu pedia. E nessa época você morava em Vila Isabel? Não, já a essa altura, eu cedo fui para Copacabana. Interessante, nós fomos, excepcionalmente, para uma família carioca, uma família itinerante. Eu estive morei em vários lugares.
Vila Isabel, Copacabana, Botafogo. Botafogo, Leblon, Barra. Estive em várias moradias, né? E acabou na Lagoa. E acabei na Lagoa por conta do tráfego. Eu tinha muito medo, nós éramos vizinhas, minha mãe, e eu tinha um grande amor pela minha mãe, e a Barra, nas sextas-feiras, a partir de sexta para segunda, era intransitável. Eu só pensava que eu vou fazer se minha mãe tiver um problema cardíaco. Então, eu a convenci e saímos. Cada qual foi para sua casa na Lagoa, onde eu estou até hoje. Maravilha. Você começa o livro dedicando o livro ao Gravetinho Pignon. O Gravetinho Pignon, pelo nome, eu digo assim, isso daí não é um ser humano exatamente. É um ser individual com nome e sobrenome. Deve ser um cachorro, mas podia ser um gato. Podia ser. Mas verdade. é um cachorrinho que você tem loucura, paixão. Paixão que eu perdi em 2017. Eu fiquei de luto, uma dor tremenda. E agora eu vou fazer uma confidência. Eu estou, além do romance que eu estou fazendo, que eu fui a Portugal, fiquei 1 ano por conta desse romance, né? Estou fazendo também um livro de ensaios. Eu estou fazendo um livro sobre o Gravetinho, que eu estou tentando cada vez mais entender a personalidade dele. Eu achava que ele tinha um olhar transcendente. Ele se sentava, às vezes, na salinha de jantar. Era o lugar preferido para essa ação que eu vou descrever. E olhava o céu. Ele cruzava numa diagonal e até o firmamento. Tá. E ali ficava. Então, eu pedi a todo mundo, não interrompamos, que ele está refletindo, ele está pensando. Eu acredito que ele estava. Você está assim, você tem toda a razão. E imediatamente, quando eu li isso e vi que tinha alguns pedacinhos de texto sobre ele, eu me lembrei do Coni, na hora. Mas todo mundo se lembra, Né? claro. Porque o Coni escreveu Quase Memória por causa da Mila, tinha o retrato da Mila, a Mila era a cachorra de paixão do Coni. E o livro Quase Memória é o melhor livro do Coni, ainda bem ele não está mais aqui. Ele deve a cachorra. a cachorra. A gente não está mais aqui, a gente pode falar. E, aliás, eu escutei uma declaração, nós tínhamos uma relação muito afetiva. Ele me contou o seguinte, para um homem que foi aventureiro, né, da atração pelas belezas femininas, etc. Ele disse assim para mim, eu nunca amei tanto como eu amei a Mira, e nunca fui amado tanto como foi. Ou seja, eu tenho por ele, esse livro é dedicado ao Gravetinho, uma devoção, um agradecimento. Ele me fez crescer, ele me introduziu no mundo dos animais, que eu tinha um grande respeito, gostava, mas não com essas convicções morais que foram, vamos dizer, limando o meu perfil. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu digo sempre aqui, que é verdade, que uma vez um tratador de cachorro disse que, na verdade, o ser humano não ama incondicionalmente ninguém. Na verdade, o amor incondicional, ele se aprendeu de alguém, ele aprendeu do cachorro. É o cachorro que ama incondicionalmente o seu dono. E aí a gente entende o que é o amor incondicional. É verdade. E é verdade isso. E, aliás, você vê, em alguns momentos eu falo no Gravetinho, e dizem que um dos momentos mais tocantes é quando eu descrevo a nossa despedida, porque ele morreu nos meus braços. Eu pedia, não vá. E ele foi. Tá aqui. Né? Mas eu não posso falar muito, que eu me comovo. Eu acho que a gente... Mas que não me importa, a emoção me dignifica, mas, sobretudo, é mais interessante saber que eu choro por um animal, quando as pessoas devem esse choro, esse pranto aos animais que eles maltrataram. O animal é muito maltratado pela nossa sociedade. O ser humano também, né? O ser humano, ele maltrata... Aos seres humanos, mas o ser humano pode falar, pode gritar. O animal não. O animal não pode, ele foi contemplado pelo silêncio. Ele não fala, mas ele evoca o mundo através da mirada. E como ele, a linguinha, quando ele beija você, as lambidinhas de um cachorro são redentoras. Mas tem a Suzy também. Que é a outra cachorrinha. A Suzy vai amanhã. Ótimo. Eu vou levá-la ao lançamento, vou levar as comidinhas dela, a água, vai ser uma espécie de piquenique para ela na livraria. Mas eu quero contar com a presença dela, porque ela foi muito importante ao longo desse livro. E foi comigo a Lisboa. Muito bom. Olha só, eu queria propor a você, porque tem um texto, deixa eu te dar aqui, que é a sua parte, né? A sua parte é a final. É essa frase aqui final que eu quero que você leia. Mas eu vou tentar ler. Eu sempre pensei, Nélida, que, por isso que eu queria que você tivesse lido, é que
o audiobook é uma solução maravilhosa. E eu acho que, por exemplo, se eu tivesse esse livro aqui em audiobook, com a sua voz de hoje. Tem uma voz boa, tá bem. Que é a sua voz que está boa, mas é a sua. Peraí, você está falando, tem que falar assim. No microfone. Não é uma voz acabada, Não né? é? Não é. Ela tem timbres, né? Ela tem euforias, tem paixões. Pois é. Mas Mas eu vou isso ler. tem a ver com os hábitos de vida também. Você sempre se cuidou, assim, em termos de bebida, de Eu não sou estripulias? mulher de bebidas. Por exemplo, eu aprecio um champanhe, né? Eu vou um jantar, mas eu administro porque eu penso, pode ser que me convoquem a falar, que eu tenho que fazer um discurso de repente. Eu estou sempre pronta para falar. Eu sou uma mulher que acredito na minha participação na sociedade e também tem um lado profissional da responsabilidade diante da palavra. Então, eu bebi sempre, nunca fumei. Isso foi muito importante também. Maravilha. Aderi profundamente à vida, mas também eu sabia dormir, né? Boêmio, mas também eu dormia. Não, você tem muita saúde, né? Muito, eu acho que sim, Né? acho que sim. Vamos lá. Olha só, eu vou ler o começo e aí você... Eu completo. Sou mulher brasileira, chama-se assim. Sou mulher brasileira, escritora, cosmopolita, audiã, criatura de todas as partes, de todos os portos. Onde me encontro, tendo a aprontar o mundo ao meu jeito e obrigo ao seu mistério que me faça feliz. Sobretudo, garanta-me a esperança de não morrer nesta noite. Gosto de viver, de desfrutar das manhãs, das tardes, das noites e ainda das madrugadas. A vida que palpita em torno diz-me respeito. Contribuo para ela não ser acanhada. Afinal, desde a infância, dou relevo ao sagrado e ao profano do existente. E mereço, todos nós. Portanto, sou sociável, diria mundana. Aceito o pão e o vinho do amigo. Sinto estar sendo conduzida pelos deuses para confrontar-me com o afeto, a euforia, o brinde, O ovo frito montado sobre o arroz branco. E o que mais pedir para me sentir querida, senão evitar a melancolia que emerge do pântano e tem canto de sereia. É difícil e dificulta o prazer de encontrar-me. É uma linda definição sua. Eu diria que sim. Não é? Sobretudo dito por você, aí a responsabilidade é sua. Não, ficou bacana. Tá ótimo. Ficou bem Obrigada. legal. Eu adorei Obrigada. esse texto, mas tem vários outros, porque você fala de tudo que você gosta. E quando eu não gosto, eu me coloco essencialmente no lugar do inventor do mal. Alguma coisa assim. Né? Eu estou sempre... Como eu tenho uma formação histórica relativamente forte, desde menina eu convivi com a maldade, não ao meu lado, mas na literatura, na história humana, nos grandes genocídios. Então, eu tentava sempre entender. Primeiro, eu contextualizava a tragédia humana onde ela se passara e em nome de que as pessoas atuaram. Sempre foi assim. Não quer dizer que eu vou perdoar ou esquecer, mas eu vou me introduzir no transcurso civilizatório. Como é que a civilização humana, né, emergiu dos desafetos, das crueldades, enfim, da desmoralização dos conceitos. Né? Então, isso me ajuda muito a entender, de modo que, mesmo quando eu falo do horror, não é? O horror, como dizia Machado de Assis, o horror dos navios negreiros, quando Machado se define totalmente contra na questão racial, Machado está ali no Dom Quixote, no Dom Casmurro. Né? Então, eu também, eu sou alguém que eu estudo a maldade humana, não com complacência, mas com uma severidade que me faça entender o caminho do humano. Eu não quero jamais pensar que nós somos seres malfeitores da alma, que nós estamos perdidos, que não temos solução. Eu aposto no humanismo, eu aposto na trajetória humanitária. Só que você é realista, você sabe que o ser humano é capaz. Que ele é capaz, do mal. Exatamente. Né? Por isso que ele não é uma consciência terminada, não é uma consciência acabada. Todos os dias ele precisa forjar uma nova consciência.
Agora, tem uma coisa muito deliciosa em todos os seus livros, tanto é que o República dos Sonhos, você pega isso e desenvolve, mas aqui você também fala, que é desse teu lado galego, que é dos avós, e que te permitiu, na verdade, faz parte da menina imaginária, daquela que viaja, né? É ela que vai para a Galícia. Você sempre falou espanhol, eles falavam galego com você. Como é que é a tua relação com a língua espanhola? Olha, há pouco eu fui convocada pela Real Academia Espanhola e pelo Instituto Cervantes, que é o Ministério de Cultura, Ministério da Cultura Espanhola, para fazer o discurso oficial do plenário. Ou seja, foi uma distinção extraordinária para uma brasileira, né? Na presença dos reis, do presidente argentino. E eu, então, explico, mais ou menos, no início eu introduzo essa presença espanhola na minha vida. Eu comento que nem sempre os ruídos linguísticos havidos na minha casa coincidiam com os signos da rua. Então, mais ou menos isso. E é verdade. Mas, então, eu pude entender que um dia eu falaria espanhol, um dia eu falaria galego. O que aconteceu? Eu falei um galego que me fez pensar o seguinte, que o privilégio de uma escritora brasileira ter rastreado a gênese da língua portuguesa do galaico português. Foi Ou sorte seja, porque seu avô era galego, né? no coração da língua portuguesa. Qual é a tua... Tem uma quadrinha em galego que você dizia quando era criança, que eles diziam para você? Tinha. Você lembra? Que eu queria eu sempre quis ver você falando o galego espanhol. Mas eu não falo mais o galego, eu vou lhe dizer por quê. Mas eu leio o galego do século IX, do século XII. Mas sabe por quê? É como se eu tivesse perdido a embocadura. Entendi. A língua perde embocadura, o músico sabe, né? A embocadura. Mas eu, por exemplo, amava Rosalía de Castro, tanto que depois eu ganhei o prêmio Rosalía de Castro. Né? E achava, eu cantava, Oininha Verde, entendeu? Tudo isso. E há pouco vocês tiraram uma tirada musical que me pareceu uma rota, um vestígio de rota, que eu, então, dançava no átrio da igreja de Borela, da aldeia, por isso eu me confesso uma aldeã, uma lavradora, né? E, então, uma pessoa do grupo da roda tinha que quitar os pontos. Eu, então, muito metidinha, entre os 10 e 12 anos, eu quitava os pontos, e aí todo mundo dançava, havia outra pausa, eu tinha que pensar, tem que inventar outros pontos. Ou seja, a Galícia foi muito importante na minha formação, sobretudo consolidou a minha identidade brasileira. É engraçado, Para né? mim foi fundamental me aceitar como brasileira e mulher de dupla cultura. Maravilha. Foi essa maravilha. Eu ficaria o resto da minha vida conversando com você, mas eu vou ter que ir para o intervalo. Por favor. Então tá. Vamos lá, a gente faz intervalo rapidinho, já a gente volta. Tem uma história da Nélida, que eu adoro, que ela manda os homens tirar a camisa e pegar Olha aí, um bebê Vera Barroso. e pôr. Não, eu estou aqui falando para os nossos telespectadores, só para acabar o assunto da Nélida. Ela pega e diz assim para os homens, tirem a camisa, põem os bebês aqui, para vocês terem um pouco de noção do que é paternidade. Então, vamos lá, Bruno Barros, tudo com você. Eduardo. Vera Barroso, agora a gente está aqui com uma missão de explicar o que é Big Data. Eduardo Magrani, nosso colunista de tecnologia aqui. Seja bem-vindo ao Sem Censura. Prazer enorme. Essa noite eu fiquei estudando um pouco do tema para entender o que era. Aí eu vi umas coisas na internet, eu vi, por exemplo, uma delas aqui, eu estou aqui no meu Instagram pessoal, aí eu vou aqui, curti uma foto, curti uma outra, tem uma publicidade aqui, curti uma foto de um amigo, do Estadão de São Paulo. Esses dados aqui vão para onde? Depende da empresa. Eles podem ser enviados para diferentes plataformas, para diferentes empresas que vão tratar todo esse Big Data. Muitos assuntos tecnológicos acabam sendo assuntos muito técnicos, mas a gente pode tentar digerir um pouquinho o Big Data como um grande volume de dados, de informações que a gente gera o tempo todo em diferentes plataformas. E o volume é muito grande mesmo, né? Hoje em dia é gigantesco, porque a gente não está mais na web 1.0, que era aquela web estática, onde a gente só consumia informações online. Hoje a gente tem a web
colaborativa, em que a gente também alimenta as plataformas com conteúdo. Sempre na que palma você da dá mão. na Na palma da mão, mão. com diferentes dispositivos ao nosso redor. Sempre que você dá um like, um post, compartilha, você está ajudando a gerar conteúdo nessas plataformas também. Então, isso vai ajudando a aumentar todo esse big data que a gente vê. Agora, a gente preparou aqui uma roda dos acontecimentos na internet em 1 minuto. Gente, o volume é surpreendente. Olha aí, para vocês terem uma ideia, só o Facebook no mundo inteiro, 1 milhão de logins por minuto. Mensagens de celular, 18 milhões, mais de 18 milhões de mensagens enviadas. No YouTube, 4 milhões e meio de vídeos assistidos. A gente tem no Instagram aqui, quando se atualiza, 347 mil atualizações por minuto. O Tinder, né, aquele match, você dá o match, tem 1 milhão e 400 mil matches por minuto. Eu acho que aqui deve ter uns 3 da nossa roteirista, porque ela dá muito match também. Ô Magrani, vendo essa roda aqui, como que a gente consegue analisar? Isso aqui é dado demais e aqui tem dinheiro, né? As empresas estão de olho nisso. Sem dúvida. E as empresas, elas conseguem extrair valor a partir desse grande volume de informações gerado que a gente está chamando de Big Data aqui. Então, quando uma empresa para analisar todas as informações que estão ali na plataforma, às vezes ela consegue extrair algum valor que ela nunca tinha imaginado antes. Então, pensa numa empresa como o Netflix. Em algum momento, o Netflix parou para analisar todos os usuários que pausavam um filme de política sempre em uma determinada parte, que resolviam avançar em uma determinada parte. Então, o Netflix, em um momento, parou e pensou, o que a gente pode fazer com todo esse Big Data? Então, eles analisaram que uma porcentagem determinada de americanos gostava de um diretor, que não gostava de uma parte de determinados filmes de política, gostavam de um ator específico, e aí começaram a produzir séries com base em tratamento de Big Data. Isso é fenomenal, porque, imagina, para um investidor de um filme, de uma produção audiovisual, é fantástico você saber de antemão que uma porcentagem do público adora esse ator, esse diretor, que gosta de uma certa velocidade na série. O risco é menor. O risco é menor. Muito menor. Agora, você que está em casa, eu não sei se você... Certamente, se você tem internet, você já usou o Google, você já deve ter passado por isso. Eu preparei um VT aqui, que é aquela pesquisa que você faz no Google. Você está digitando como fazer, aí aparece ali, vamos ver, para explicar melhor. Isso é Big Data, né? Sem Olha aí, dúvida. você abriu o seu Google e aí você digita lá como atualizar, não, como fazer. Ele já está sugerindo aqui um monte de coisa. Como fazer slime, que é aquela coisa infantil, como fazer pipoca doce, panqueca, molho branco, bolinho de chuva, canjica. Isso mostra que as pessoas gostam de procurar por comida na internet. Sem dúvida. Então, tudo que a gente alimenta nas plataformas de informação acabam consubstanciando esse Big Data que a gente fala, né? Formando todo esse Big Data. E é interessante a gente falar que hoje, não só a gente não está mais na web estática 1.0, a gente já passou da web colaborativa, em que a gente é produtor e consumidor de conteúdo ao mesmo tempo, mas hoje até bots, robôs alimentam essas plataformas, aumentando olha o aí, Big Data. Eduardo Magrani, pesquisando. Aí aparece lá, Eduardo Magrani, Ana Maria Braga. Por que a Big Data entendeu isso? Bom, hoje os algoritmos entendem a gente melhor do que nós mesmos, porque cruzam e tratam todo esse Big Data que a gente gera. Então, eu fui falar com a Ana Maria Braga justamente sobre algoritmos, internet das coisas. Então, isso fica preso. Quando o algoritmo trata as minhas informações, essa é uma parte importante da minha história também, né? E aí, uma pessoa pode pegar esse dado e, por exemplo, a gente tem aqui o da Vera Barroso. Vera Barroso é apresentadora. Eu sei que tem também, olha lá, Vera Barroso, Instagram, Facebook. A Vera, eu acho que ainda não está nas redes sociais, mas isso pode ser que significa que o público está querendo que ela vá para as redes sociais, que tem essa pesquisa, que tem dados aí. Sim, isso pode demonstrar toda a curiosidade dos fãs sobre determinadas informações, né? Então, todos esses nossos passos, registros digitais, vão formando um Big Data sobre a gente e a gente pode tratar essas informações de maneiras interessantes. Então, a gente pode ver o que os usuários das redes sociais ou os telespectadores têm mais curiosidade e fazer um programa com base nisso. Com base nisso. Exatamente. Vamos voltar lá para a nossa cadeira. Agora, eu tenho uma dúvida. Tudo que você pesquisa na internet vai estar ali e nunca vai apagar? Esses dados vão estar sempre lá disponíveis? Existe uma máxima que a gente diz na área de tecnologia de que a internet nunca esquece. Então, se alguma informação foi parar na internet, é muito difícil a gente filtrar isso. Mas existe um debate grande hoje no mundo sobre direito ao esquecimento. A gente passa em várias fases nas nossas vidas, né?
em alguns momentos, a gente pode querer apagar uma determinada passagem da nossa vida. Será que isso seria um direito nosso ou não? Imagina quando uma informação tem uma relevância pública. É um direito nosso apagar essa informação da Às internet? vezes pode ou não? ser até um equívoco, uma informação errada foi Pode parar ser. num site e você vai ser lesado depois por isso pela vida inteira. Sem dúvida. E aí o seu direito de retificar, de corrigir uma informação é até mais fácil, mas ainda que ela seja verídica, você quer apagar aquele passado. Então, será que a gente vai caminhar no Brasil para um direito ao esquecimento ou não? Existe uma dificuldade de filtrar também, porque às vezes você exclui um conteúdo, surgem 50 outros no lugar, né? Outros usuários fazem upload também. Eu tenho uma pergunta muito relativa à minha prática, tá? Eu tenho uma amiga que é da minha idade e ela estava no telefone conversando com uma irmã dela, que é 10 anos mais velha. Ou seja, se eu tenho 70, estava conversando com uma pessoa de 80 anos. E essa irmã dela está dizendo assim, poxa, eu estou péssima porque meu marido vai ter que usar fralda, eu acho. Tá? Ela desligou o telefone celular e foi embora para a sua rede. Ela abriu o Facebook dela. Imediatamente Era só fralda. apareceu um anúncio de fralda. Ela ficou inteiramente paranoica e perseguida. Porque uma coisa é você falar no telefone. E outra coisa é aparecer uma coisa é eu procurar fralda geriátrica na internet e a partir daí, durante 6 meses, vão me oferecer todas as marcas de fraldas. Eu estou acostumada com isso. Outra coisa é cruzar um dado de um telefonema, ou seja, quem é que está ouvindo o meu telefonema? Quem é que estava ouvindo o telefonema dela? Muita gente tem essa dúvida. A gente Não é? vive hoje em um mundo de internet das coisas, que é até o título do Esse livro aqui, que está né? aqui, que fala até sobre o conceito de Big Data também. Nesse mundo de internet das coisas, a gente é cercado por dispositivos cada vez mais inteligentes e que vão tratando esse Big Data, vão tratando todas essas informações que a gente gera. A gente gera falando, a gente gera digitando, né, dando like, compartilhando. E esses dispositivos de internet das coisas são dotados de sensores que podem sim gravar tudo que a gente está falando. Então tem gente ouvindo claro. a minha ligação telefônica. A tecnologia para gravar o que a gente fala o tempo todo em um smartphone já existe. A questão é Forma seria isso? um sensor de microfone. Isso? Claro, um sensor de microfone. A questão é qual a responsabilidade das empresas ao coletarem um áudio como esse. Então, que tipo de conversas estão sendo coletadas, para onde estão sendo compartilhadas, como estão sendo tratadas. Não só conversas, às vezes imagem também. Eu vi, tem uma foto clássica famosa do Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, que ele põe um adesivo na lente, na webcam do computador dele. E no microfone. E no microfone também. Então, o cara que é o criador de tudo isso, ele se protege. Ele sabe sabe que risco que ele está correndo. a gente está correndo risco. Porque a internet das coisas é a internet dos sensores. E esses sensores, eles coletam dados a todo momento. E aí cabem 2 coisas. Primeiro, as empresas darem maior transparência sobre que dados estão sendo exatamente coletados, como estão sendo tratados e transferidos também. Por outro lado, eu acho que na América Latina a gente tem uma cultura também de introdução de novas tecnologias de maneira muito acrítica. Muitas vezes a gente traz tecnologias para dentro das nossas casas sem saber como elas funcionam, sem saber os riscos A gente que a gente está assina sujeito, sem ler as regrinhas. os termos de uso, né? Então, por outro lado, eu acho que os usuários devem se preocupar também em saber, em conhecer mais como essas novas tecnologias funcionam, qual o Exposição nas tratamento redes sociais, dado ao você põe Big dados Data, de... claro. Que tipo de informações eu vou jogar, tendo em vista que esse Big Data está sendo tratado por diversas Agora, empresas. eu queria saber uma coisa. Então, eu já descobri isso, ou seja, estão ouvindo os meus telefonemas. Pronto, Pode ok? estar. Tecnologia Ok. para isso existe. Não estou dizendo que é uma pessoa, estou dizendo que o computador está ouvindo e está selecionando o que lhe interessa. Falou fralda, gostou, vai lá. Se tivesse falado sapatos, ia ser sapato. Eu queria saber outra coisa. As mensagens criptografadas, por exemplo, do WhatsApp, elas são realmente criptografadas ou tem alguém vendo, Analisando aqui. analisando, tendo capacidade para analisar aquelas mensagens que eu estou crente que ninguém está vendo além de mim e de você? Uma outra máxima que eu gosto muito de usar é a seguinte: tudo que está conectado está vulnerável. Vulnerável a hackeamento, vulnerável a vazamento. Sem dúvida nenhuma, as mensagens do WhatsApp hoje
contam com criptografia de ponta a ponta. Isso significa que só o emissor e o destinatário conseguem ter uma mensagem que faça sentido. Se alguém tentar interceptar a mensagem no meio do caminho, está tudo embaralhado. É assim que funciona a criptografia de ponta a ponta. Mas é claro que existem formas de você embutir um vírus, explorar uma vulnerabilidade, quebrar a criptografia. Então, também existem ferramentas para quebrar esse mecanismo de segurança e privacidade das mensagens. Mas a empresa, ela tem o papel de fazer a prevenção, de fazer atualizações no software para evitar esse tipo de hackeamento e vazamento. Tem coisas... A Nélida quer fazer uma pergunta? Eu queria dizer que talvez a sensatez nos recomende levar uma vida claustral, sabe? Ou seja, isso que eu estava pensando falar também. só no ouvido do outro, de reduzir, tornarmos-nos afásicos, falar. Eu, então, que gosto de conversar, eu estou vulnerabilíssima. A sorte, eu atualmente não gosto de telefone, mas eu gosto do WhatsApp. Eu acho uma maravilha a internet. Quer dizer, mas você também sabe uma coisa, chega um momento que se a sua vida é exposta, o que você vai fazer? Mas os sentimentos mais profundos não são perceptíveis. Isso é uma defesa Aí, nossa. às vezes, já tem coisas que a gente não quer que ninguém saiba. Não, isso que a Nélida está falando, tem um artigo recente do New York Times que fala sobre isso, que o contato olho no olho, a fala, a sensibilidade, no século XXI é a coisa mais sofisticada e chique que a gente tem, que a gente pode esperar. Eu que sou professor também, eu tenho a impressão de que a gente está caminhando muito mais para o ensino remoto, para a educação à distância, e a aula presencial vai ser quase uma aula gourmet, né? Eu quero ter aula com o Eduardo Magrani personificado, e aí vai ser uma aula de exceção. Eu cheguei... muito para o ensino à distância. Eu passei agora 2 semanas em Nova York. Fui para ouvir Wagner, que é minha paixão musical. Muito bem. Então, eu percebi, fiquei impressionada, ninguém olha para o outro na rua. Todo mundo, e não leva um tombo, deveriam cair, né? Todo mundo olhando o celular. Nos restaurantes, todo mundo olhando o celular. É uma coisa impressionante. E aí tem um ponto... Eu vou ter que terminar o programa e eu queria pedir para o Henrique. Henrique, obrigado por tudo. Vai lá para lá que eu queria terminar com um pouquinho de música. Oba! O programa. Porque esse programa está muito bom, nós merecemos. Mas a gente vai continuar conversando. Mais 15 minutinhos no Facebook, você está aí que tem rede social, vai lá. Isso, Mostra vai ter seus mais dados 15 pra minutos gente. de conversa. A gente vai, então, acabar o programa agradecendo a vocês que vieram, vocês que estão conosco. A gente volta amanhã às 5 horas da tarde. A gente vai acabar o programa ouvindo esse quarteto magnífico tocar o quê? Vamos tocar uma música de devoção a São Gonçalo. Nós, violeiros, né, temos devoção a São Gonçalo. Por favor. A música vai falar um pouquinho sobre o que é isso. Aproveitar que, nesse assunto aí de internet que eu estava, falar que nós também aqui do Rio de Viola, nós somos caipira, mas somos jeca, mas somos joia. Temos também Instagram, Facebook, essas coisas todas. Tudo isso. O Vamos Rio lá. de Viola, é só entrar lá. A adaptação de Cátia Teixeira e Luiz Salgado. Beleza. Eu São Gonçalo, que veio lá de Amarante, minha viola é de sua devoção. Não tenho ouro, nem prata, nem diamante, meu tesouro é a viola na mão. Minha viola carrega a função reiseira, rosa vermelha de enfeite e proteção. Das minhas sinas, a viola é a primeira. Meu São Gonçalo, dai-me a sua benção. Are viva, meu santinho de devoção. Não esquece as mulher velha que também tem coração. Protege as moças puras e também as que não são. E ao entrar no paraíso, seja de viola na mão. São Ju faz
responde São Gonçalo, esse foi meu companheiro. Ah, esse foi meu companheiro. Quando for pra eu morrer, quero deixar o aviso. Encorde a minha viola com as cordas que for preciso, pra eu cantar com São Gonçalo e os anjos do paraíso. Ai, os anjos do paraíso. Meu santinho de devoção, não esquece as mulher velha que também tem coração. Protege as moças duras e também as que não são. E ao entrar no paraíso, seja de viola na Lindo. Obrigado. Maravilhoso. São Gonçalo, padroeiro dos violeiros? É, São Gonçalo, padroeiro dos violeiros. Por quê? É um padre que tocava viola lá em Portugal, né? E aí, São Gonçalo do Amarante, né? E aí tem várias lendas, né, em torno dele, né? E em torno da viola, da cultura da viola. E aí a gente tem devoção para São Gonçalo, todo violeiro. Mas a música é linda. Né? Linda Vamos lá, demais. conseguimos alguma... A gente tem a mensagem dos telespectadores na tela. Nada. Silêncio. Nosso A vídeo gente já é tão A gente bonito. já está no Facebook, Nélida. A gente já está no Facebook. Enquanto isso, eu posso até complementar Pode. que a gente estava discutindo. A gente estava falando que as pessoas hoje estão vidradas no celular, né? Outro dia eu fui assistir um show ao vivo e eu achei muito interessante como as pessoas hoje, principalmente das novas gerações, exatamente, elas assistem a realidade por trás da tela do smartphone. E hoje tem até um escritor que eu gosto muito, que é o Yuval Noah Harari, que é um israelense que fala sobre tecnologia, Homo é autor do Sapiens. best-seller Sapiens, né? Exato. Homo Deus também. Você fez um remix com as duas obras. E tem o Lições do Século XXI também, que está lá na cabeceira. Exatamente, para o século XXI. E ele diz que a realidade hoje, principalmente para os mais jovens, é uma realidade compartilhada. Então, se um jovem da geração millennium for na Índia e subir em cima de um elefante, esse momento só vai fazer sentido se ele puder gravar e compartilhar no Stories, no Instagram, porque a realidade para eles é uma realidade compartilhada. Mas o que é engraçado, Eduardo, é que os jovens, o Bruno, inclusive todos eles aqui, eles registram tudo, mas eles não assistem de novo nunca. Não, porque é imediato. Registra, compartilha e passou aquele momento. Mas é fugaz. aquele negócio, não tem álbum para recordar quando ficar velho. Não. Porque não vai ter quantidade possível. O story do Instagram dura até 24 horas, é super efêmero. Mas também é uma ameaça civilizatória, porque é uma renúncia à crítica. Ninguém critica o que vê. A preocupação é guardar as formas, mas não discutir as formas, né? Acabou. Grava, filma, e você falou muito bem, põe de lado. Não há uma revisão, não sou mais revisionista, não fazem nada. É uma coisa muito impressionante. E é o empobrecimento da linguagem, do vocabulário também, porque não há comentários. Ou seja, você viu e aprova. E quando não aprova, não tem tempo de reprovar, porque você já está filmando outra imagem. E, por outro lado, quando geram comentários, são comentários também numa profusão gigantesca, que às vezes não tem nem tempo de fazer uma reflexão profunda sobre os comentários, né? Porque é tanta informação. Mas não é a teoria da profundidade, né, Nélida? A gente está falando na teoria da horizontalidade, da largura, da planície.
É uma Mais que a outra da cultura. platitude, da platitude. Mas por um lado, mas isso, algum momento, vai fazer um tipo de sentido. Eu tenho a impressão que não... porque a arqueologia, que você vê, quando foram escavar para descobrir Troia, descobriram 8 cidades. Não, a última era Troia. Mas agora, para descobrir uma suposta Troia, eles terão que vencer uma barreira de milhões de cidades. Ou seja, nunca chegarão ao coração de Troia. Quer dizer, eu quero dizer que é uma pletora de tantas propostas que é muito difícil você se render diante das evidências de uma grande proposta. Não há mais tempo. Como não há mais tempo para os grandes amores. Quer dizer... não diga isso. Olha só, isso é muito 1,5 milhão de matches, 1,5 milhão de encontros por minuto. Por minuto. Ou seja, você estava falando dos Estados Unidos, eu estava vendo uma série, acho que é uma série francesa, inclusive, que fala que nos Estados Unidos um homem não pode encostar numa mulher, não pode chegar no Henrique, no que eu encostei já é assédio. É verdade. Entendeu? Então, qual é a forma que eu tenho de encontrar com um homem para sair, para jantar, o que seja? Eu tenho que ir no aplicativo. Porque no aplicativo vai estar explícito que eu desejo e que ele deseja. Quando der um match, aí tem um encontro. Porque senão não pode. Senão é proibido. E aí você tem, na verdade, se você tem 1,5 milhão de encontros por minuto, você tem um nível de desejo de encontro enorme. Tem 1,5 milhão de conseguiram. Mas com a convicção, querem, querem. De que nenhum vai perdurar. Não. Isso é um alívio. Não, eu acho o seguinte, nós vivemos na base de um alívio sem qualquer... Você falou da palavra transcendência, porque você sequer pergunta o nome do objeto do seu desejo. Dizem que é impressionante o desconhecimento, o desinteresse que você tem com alguém que você partilhou uma cama. Vocês querem dizer, qual é o seu nome mesmo, hein? Eu não estou criticando moralmente. Não, eu sei, você não é uma pessoa moralista, nunca não foi. sou. Mas eu estou mostrando a ausência da intenção de aprofundar-se. Mas os casamentos modernos estão saindo daqui. E eles estão durando o que eles podem durar. Claro, e lembra um pouco a crítica do Bauman também sobre liquidez. Como? Né? Inclusive tem um O livro Bauman, do Bauman, que é o Amor Eterna Líquido Conexão. também, né? Que fala um pouco Amores sobre líquidos. A realidade Amor líquida, né? que é a tese da liquidez. É. O único problema de tudo isso, que eu não tenho a menor crítica a fazer, porque eu teria que falar tanto, é o seguinte, enquanto os amores são rápidos, velozes e vorazes, o filho não é. Quem fica com o filho? Entendeu o que eu quero dizer? Quer dizer... Mas eles não são vorazes, os amores. Os encontros podem ser. Pois é, mas eu digo os encontros. Mas não, eu estou falando dos encontros. O problema é que o filho demora. O filho precisa de 20 anos para crescer. O problema Eu é acho esse. que a natureza ela vai acabar resgatando o homem, né? Vai ter que Eu penso resolver muito nisso. isso. Você eu acho os que esse movimento equilíbrios nosso vão de ser viola aqui no refeitos. Rio é meio que isso, é um movimento de resgate a uma coisa... Muita gente está procurando, acaba procurando isso. E é interessante... Por causa dessa velocidade louca que Mas vai ter um momento de equilíbrio. E o que a nessa coisa. tecnologia está fazendo hoje é trazer uma disrupção muito grande, que traz uma transformação muito rápida em tudo. Traz uma transformação nos canais de comunicação, uma transformação na maneira de se relacionar, né, com o outro, inclusive amorosamente. E essa transformação a gente ainda está analisando no que vai dar. Né? Como toda transformação, é difícil a gente analisar no olho do furacão o que está acontecendo exatamente. Mas é algo diferente, Mas eu tem acho. muitas coisas boas também. Eu estava vendo que tem uma cidade americana que os casos de saúde pública têm sido investigados pelo Big Data. Por exemplo, você digita lá no Google, sintomas para febre, o outro digita garganta inflamada, o outro, enfim. Ah, tá. Isso dá uma bandeira saca do que ali do pode estar problema. tendo um surto de Não, dengue, de aspectos gripe. maravilhosos. Esse eu não Big estou Data está sendo criticando. muito usado na área de saúde, conseguiu prever o ebola na África antes das instituições internacionais de saúde. Por quê? Quando todo mundo, uma parcela significativa da população, começa a pesquisar os mesmos sintomas, o processamento de Big Data já vai rastreando isso e já pode dar um alerta, dizendo, Olha só, opa, eu só queria saber o que é o Big Data no sentido... Data é uma palavra latina, para aproveitar aqui, né, que a gente está com acadêmica. Data é uma palavra latina que quer dizer dado.
E é latino e data é no plural, data, porque o exato. plural da primeira designação é... Perfeito. não me Obrigada, lembro. professora. Então tá. Então, Big Conhecimento Data grande é o volume de grande... dados. latino. É um volume É o grande massivo número de dados. que a gente Mas gera o tempo todo. eu decido processar, uma empresa contrata alguém para processar os dados, existem empresas de Big Data, entendeu? Eu quero saber quem é que faz o uso. Eu não posso, eu não sei usar. Você pode? Você quer? Nós geramos todo esse Nós Big geramos, Data tá. a nosso respeito. Quem processa? Quem processa são as empresas, são as plataformas. As Então, empresas. sempre que o Bruno ele acessa o Netflix e assiste um filme, tá havendo rastreio constante. Não, eu sei. mas Inclusive o Netflix, ele escolhe coisas para escolhe o você, catálogo. coisas que o Bruno Direto, gostaria de gente. assistir. A gente, você eu está não assistindo concordo com isso, o Netflix. então você deve gostar de ele tal sempre coisa, erra. não é? Então, essas informações que a gente gera vão formando todo esse volume massivo de dados, todo esse Big Data, que vai ser processado, às vezes até para converter a nosso favor, sugerindo catálogo Claro, de novos mas olha filmes, só, Eduardo, eu etc. quero saber o seguinte. A Netflix vai e contrata você, que é um garoto esperto, ou seja, uma empresa esperta, que vai saber analisar os dados, que vai saber descobrir o que tem que juntar. É porque não isso? vai contratar um É isso? advogado que entende Big Data, vai contratar um cientista de dados. Tá. Ou outros profissionais Isso é uma da área técnica. profissão do futuro. Inclusive, sim, cientista de dados já está sendo Provisoriamente, pode dizer, depois viram outras profissões. não só né? do futuro, mas Não, já e do tem- presente, já porque Claro. Big Data já é muito importante. Então, para fazer todo esse processamento, que é feito inclusive por máquinas, por robôs, por softwares. Então, é um misto simbiótico de seres humanos com softwares também fazendo esse na boa. tratamento. Mas, por exemplo, o próprio sistema não é capaz de selecionar o que ele quer, por exemplo, rastrear, ou seja... Filtrar, sem dúvida. ele Então, o sistema faz esse não precisa da processamento minha das informações. inteligência. Não precisa, mas é bom. Às vezes, ter um ser humano olhando esse Big Data junto com a técnica, junto com o software, é bom, porque pode extrair um há um sentido. traço de tirania nesse controle, nessa averiguação, nessa aferição da realidade, implantar coisas que você não desejava e que terminam se impondo, quer dizer, Vender. impor à cidadania um projeto social que a própria cidadania não pensava querer, ou não requeria, ou não exigia. Ou seja, os grandes poderes podem implantar condutas sociais, meu Deus, que induzam a um controle da sociedade. Esse Big Data ele é muito importante porque hoje no mundo online a gente tem uma realidade virtual customizada. Então o que aparece no Netflix dele é diferente do que aparece no meu Netflix. E aí você falou em tirania. Como toda essa filtragem é feita por máquinas, por algoritmos analisando e processando Big Data, às vezes a gente tem dificuldade de se entender com esses algoritmos. O meu Netflix cisma em me recomendar filme de terror. E eu odeio filme de terror. Mas certo, E a Netflix- algum dia você viu um filme de terror lá para ele achar isso. Então, a gente fica curioso para entender que tipo de dados estão sendo analisados e eu não consigo me entender com os algoritmos do meu Netflix que estão tratando Não, e esses tem uma dados. coisa assim prática também interessante. O meu Instagram está aqui. Aí eu conta, como que fala agora, não é pessoal, eu fiz... Que tem o acesso aos gráficos. Aí você vê aqui, por exemplo, o dia da semana, sábado é quando os meus seguidores mais curtem coisas minhas. Visitas no perfil, tipo, caiu 531. Isso é uma número. análise do Instagram para te dar o feedback do Instagram para você. Isso é Big Data, né? Do Sim, Instagram. você está olhando Com base nisso, eu todo posso o Big Data fazer que os meus você está posts. gerando. Claro, Quer dizer, porque não é você tão vê- big assim porque é o que você o está meu, fazendo. Porque, na verdade, Big Data, ela gerencia dados, por exemplo, do Brasil inteiro. Sim, e podem ser dados não estruturados também, que não tem um sentido Esse é que é o específico, tabelados. Mas você olhando para isso, você tem métricas importantes para poder fazer uma avaliação dos temas que têm gerado mais impacto, dos horários que têm gerado mais impacto para você compartilhar. Por isso, olha só, Eduardo, eu acho que isso a Nélida está tocando nesse ponto, por isso as redes sociais foram tão importantes na eleição do Trump e aqui na eleição do Bolsonaro. Sem dúvida. É esse que é isso que você está falando. E aí isso toca num tema que até foi minha participação anterior no programa, sobre a proteção dos nossos dados pessoais. Porque hoje a manipulação democrática é muito baseado nesse Big Data que a gente gera. Isso. E que os algoritmos já sabem quais são os nossos medos, as nossas paixões, e começam a fazer postagens para manipular a gente exatamente no que eles sabem que nos interessam, nos nossos E medos. que deixa de receios. ser democrático. Como? Que E deixa, que deixa de ser democrático. você acha? democrático.
Sim, é uma manipulação. A palavra manipulação tem um conceito moral restritivo Sim, e mas perigoso. pode ser. Que diz que Manipular. leva você a pensar Claro. coisas que você, na verdade... Conduz, Mas induz é uma você a pensar manipulação- ou aceitar o que seja. É um tipo de manipulação democrática muito nova, porque se baseia no Big Data que a gente gera o tempo todo. Por exemplo, se eu resolver, então, para contrariar o Big Data, ou então, pelo menos, para tentar equilibrar o Big Data, eu posso, por exemplo, começar a seguir pessoas que têm um perfil totalmente diferente do meu, ou que Tem- estão perfil oposto ao meu. Tem algumas pessoas que fazem Fazem isso para isso. tentar Eu tenho- enganar eu os conheço. algoritmos, É, né? é. Ou tem formas de você impedir o rastreio dos cookies do computador, que são as nossas pegadas digitais. Tá. Tudo que a gente acessa deixa. Mas eles Mas- perguntam mas- sempre. não, mas sabe o que você que aceita acontece, cookie? Vera? E Aí eu navegação anônima, privativa, impede Fala. o Não, rastreio eu das acho que informações. nessa sua sugestão, ele não é bobo. Por quê? Você vai seguir uma pessoa que pensa ideologicamente diferente de você, Isso. mas você não vai curtir, você não vai interagir com ela, você não vai comentar. Então o algoritmo vai ver, você seguiu, mas você não interage. Quem você gosta mesmo é aquele tipo de gente que você Sim, interage não, isso diariamente. tudo bem, mas, E por aí exemplo, ele não uma vai te pessoa mostrar como mais eu, coisas dessa que é pessoa. mais velha e que não tem rede social e que não segue e que não opina, entendeu? Eu não consigo entrar no universo de curtir e de não curtir. Então, eu sou uma pessoa muito passiva em termos de rede social. Então, eu tenho amigos que pensam de uma forma e tenho amigos que pensam opostamente. Isso é muito e eu saudável, vejo os né? dois. Mas é difícil enganar os algoritmos, viu, Vera? Pois é, Porque isso é que em eu algum acho que eles momento- vão saber quem eu penso. Porque, por exemplo, até o tempo que a gente passa olhando para a tela é rastreado. Então, não é só compartilhar É. e postar. Só de ficar preso um determinado tempo olhando para a tela, isso já é um dado. Já é um dado. Ou seja, não É impressionante, a gente É. vai ter que... É assustador. Mas vale pensar como eles para disfarçar. E aí tem limitações, como eu falei. Fingir que Tentar, pensa pra para que ver- eles incluam você na estatística e você se comporta de outra forma. É uma brincadeira. Sabe as E palavras. aí a regulação dos nossos dados pessoais é uma limitação importantíssima. A gente tem que saber que dados nossos estão sendo coletados É. de alinhamento político-ideológico, dados de convicção religiosa e tantos outros. Eu percebi, por exemplo, quando eu estou muito cansada, eu sempre adorava ver filmes de oeste americano. Atualmente não, porque eu conheço todos. Atualmente eu vejo as comidas do sudeste asiático, da China, do Japão. Eu estou craque Em em comida. matéria na gastronomia. Conclusão, por conta disso, eles me rastrearam e me mandam não sei quanto, aquelas faixinhas. Eu digo, por que eles fazem isso? Claro, eu estou rastreada. E você está rastreado, eu Eles rastreio dos sabem. cookies, Olha, né? Como eu conheço falei. todos as famosas comidas de rua. Eu tô craque de comida de E rua. aí só te de mandam Bangkok, isso. Só me mandam isso. Olha, E então na- você vai gostar de um documentário do Netflix, que eu não sei que você já viu, que é o de um chefe do Japão, de um restaurante pequenininho, que só tem 10 lugares, e é ele falando do sushi. Ele vai contando o eu corte conheço, do peixe. eu conheço é esse. incrível. Eu recomendo uma mulher excepcional para quem gosta de gastronomia. Ah. A Jay Fay. É uma mulher interessantíssima, um personagem. Ela trabalha com 12 woks. Ela tem um restaurante Tá, modesto, aquela panela mas não é de tailandesa. lata. O dela é de ferro, né? Tá. E um fogo dos infernos, né? E ela usa aqueles óculos de funileiro. soldador. De soldador, exatamente. E ela ganhou um Michelin, teve que lhe dar uma estrela. A primeira mulher do Sudeste de comida de rua ganhou uma estrela. Então, eu o tempo todo já conheço a vida dela como uma irmã. Eu conheço o Mark Wins, famoso, é o youtuber mais famoso de rua. Conheço tudo, já adoro o filhinho dele. Queria mandar um presente para o filho. Só Eu fazendo um estou complemento. prisioneira disso. A intenção das plataformas é melhorar a experiência do usuário, mostrando informações que eles acham que vão nos interessar. Essa é a intenção, né? Henrique, Gente- tem gente pedindo para você dar o serviço do encontro dos violeiros. Isso, é. Vai ser dia 17, 18 e 19, né? No Centro de Referência da Porque Música dia Carioca. 16 nós temos que ir ao lançamento Amanhã. do livro da Nelly. Amanhã. Agora, no dia 17, Muito a gente obrigada, vai lá Vera. para... Lá na Tijuca. A partir Mas que na lugar da sexta-feira, Tijuca, exatamente? É na Conde de Bonfim, 824. É o centro de... Centro de Referência da Música Carioca, Arthur da Távola. 824. É um lugar lindo, Nélida. É um bonito lugar mesmo, lindo. é um casarão antigo, é bem legal. É lindo. Aí E Tem um tem teatro comidinha muito bom. também? Tem comidinha, tem tudo. Comidinha Tem de rua. barraquinhas, né, Barraquinha. Eu Qual é a adoro. comidinha que tem? Porque não é a comida nordestina de São João. E aí me pegou. Deve ter cachaça, eu sei. Isso E deve ter muitas Mas tem muita frituras. comida, muita Frituras, comidinha. frituras. Sabe aí Eu dizer? adoro Me comida dizer que mata.
com gordura que ameaça a sua vida, a sua saúde, é uma maravilha. É um sabor só que ela não come nada, garanto. Gente, olha só, vamos embora, que tá muito bom demais. A Foi uma gente vai. maravilha ouvi-los todos. Foi A um Vera é prazer, foi um prazer. formidável. Minha querida Anélida Pinhon. É, muito Obrigada, Henrique. Obrigado vocês três. Obrigada Até a a todos. próxima. E a gente volta amanhã às 5. Valeu, Tchau, obrigada. gente.